Eu vi aqui no seu Twitter, e a gente conversava sobre isso na abertura do programa, né, sobre o caso que aconteceu ontem com o nosso colega aqui, o Guga Noblar, né? O senhor comenta, os bolsonaristas só acham que vão ganhar alguma coisa no grito, né? Vamos ver se vão continuar assim quando estiverem na Papuda. E o Edu fez uma abertura aqui bastante importante, relembrou outros casos do Nicolas, do Marcos Duval, do Luiz Lima, que a gente vê que eles usam ali a tribuna, falam o que querem, não tem nenhum tipo de punição, mas que por trás disso, de alguma maneira, isso interessaria também ao Lira, porque ele se esconde e tira o foco de si mesmo. Queria te ouvir sobre isso, deputado, por favor. Olha, Vivi, tá mais do que claro qual é a estratégia dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados. Eu tenho visto isso de perto, vivenciado isso nas comissões, no próprio plenário da Câmara. Eles querem recriar o cercadinho que existia no Alvorada ali dentro do parlamento. Qual que era a função do cercadinho do Bolsonaro? A função do cercadinho tinha a ver com economia de atenção, com engajamento na rede, com a mobilização dos dele. Né? Eles não ganham ninguém fazendo isso, o objetivo não é o de ampliação. O objetivo é manter engajado, mobilizado, fidelizado o público bolsonarista. O Bolsonaro fez isso com sucesso, essa estratégia no cercadinho durante 4 anos. Como não tem mais o cercadinho, e o Bolsonaro até está quietinho nas redes sociais, porque eu estava ouvindo aqui a matéria anterior, o Carluxo roubou a senha, agora eles estão fazendo isso no parlamento. Aparece lá o Nicolas de peruca com transfobia, aparece esse Mauro Frias agredindo o Guga Noblar, aparecem eles diariamente convocando ministros como uma enxurrada em todas as comissões. É isso que eles têm feito, essa é a estratégia. Olha, se é verdade que isso traz o holofote para eles e tira o holofote do Lira, é fato isso, mas eu tenho percebido, justiça seja feita, que até o próprio Lira começou a se incomodar com isso. Eu participo semanalmente da reunião do Colégio de Líderes, né? Eu estou como líder da Federação Pessoal Rede, e ele foi uma das pessoas que cobrou a indicação o mais rápido possível dos partidos para instalar o Conselho de Ética, porque o Conselho de Ética demorou a ser instalado, porque vários partidos não tinham indicado seus membros, para que esses casos passem aí para o Conselho de Ética, com suspensão de mandato e, eventualmente, com cassação de mandato, porque virou uma esculhambação, virou um circo. Você vai numa comissão, Vivi, é impressionante. Eu estou como membro de 5 comissões. Tem 2 comissões que viraram antro do bolsonarismo na Câmara. A Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é presidida pela Bia Kicis. Eles têm maioria nessas 2 comissões. Nessas 2 comissões aparece, você vai ver a pauta da comissão da CFFC. Essa semana tinha convocação de 12 ministros na pauta. Ou seja, e não é convocação para discutir um tema do Ministério. Convocaram o Flávio Dino 5 vezes para falar sobre o CPX, para falar sobre relação do governo com o narcotráfico, para falar sobre os devaneios, os delírios do bolsonarismo. Então, é preciso dar um basta para isso, e eu acho que esse basta vai se dar agora no Conselho de Ética da Câmara, porque eles são uma minoria barulhenta no conjunto da Câmara, e com essa palhaçada, com todo tipo de quebra de decoro, eles têm conseguido espaço. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença aqui no programa. Só te avisar que a gente está com 29.500 pessoas nos assistindo ao vivo. É o dobro da audiência da CNN nas redes. Então, a gente está aqui muito feliz com a dimensão que esse nosso projeto tem tomado, maior do que a audiência do SBT, da Band, de todos eles nas redes, que são audiências grandes, mas a gente está muito feliz de poder estar tendo uma conversa com o deputado Boulos com isso tudo. E vocês continuem mandando suas perguntas. Muitas perguntas já chegaram. As perguntas que não vierem aqui ao ar, a gente envia depois para o deputado. Acho que é importante para você ter também esse, né, como arquivo, isso que o público está com dúvida, está querendo lhe perguntar. Fato é, nessa fala que você acabou de trazer, que a estratégia dessa turma do cercadinho ali está funcionando. Né? Se você for pegar ali a última pesquisa da Quest, o próprio Janones, ele está ali com, sei lá, em 4º ou 7º lugar agora, como, enfim,
tamanho nas redes, não é tamanho de número de seguidores, mas de engajamento, réplicas e comentários, etc. nas redes, eles chamam isso de índice de popularidade digital, e o resto é quase todo mundo do campo bolsonarista. O Janones, no ano passado, tinha avisado aqui. Ele falou, olha só, gente, como no ano que vem, se eles perderem as eleições, eles vão perder os ministérios, eles vão perder o cercadinho do Bolsonaro, etc., vai sobrar a Câmara ali dos deputados para eles fazerem confusão. E é o que eles estão fazendo. É um absurdo não ter nenhuma suspensão, nenhuma cassação. Eu tenho batido assim aqui repetidamente nesse tema. Para pegar alguém do Senado também. O que o Marco Duval fez para mim é o recorde. O cara convocou uma coletiva. Para falar uma mentira que podia ter gerado assim uma nova tentativa de golpe. Podia ter colocado o país em ebulição. Ele convocou uma coletiva para falar de uma mentira envolvendo um golpe de Estado. E depois, rindo, diz que fez aquilo de propósito para manipular. O que aconteceu? Zero. Um dia de cassação, um puxão de orelha. Zero. Não aconteceu nada. A pergunta é, o que a gente vai fazer para eles não conseguirem continuar sendo bem-sucedidos com essa estratégia? Porque fato é que estão indo todo dia ali para a tribuna. O que o Luiz Lima falou, ali parecia que estava tomando cerveja com um cara, com outro delinquente em Ipanema, falando os palavrões dele ali, se referindo ao zero de decoro. Enquanto isso, as vozes progressistas que a gente quer ouvir, porque a gente quer ouvir o Boulos falando, a gente quer ouvir a Sâmia falando, a gente quer ouvir o pastor Henrique Vieira falando, a gente quer ouvir o Túlio Gadelha falando, e a gente não tem o Glauber falando, a gente não está ouvindo essas pessoas, porque essa turma está sendo bem sucedida em dominar esse negócio. O que a gente pode fazer para essa turma ser punida, para ela não ter essa sensação de que, enfim, vai poder continuar com essa estratégia que está dando certo, e pro Lira não ser o cara de quem a gente tem que depender, né? Porque o meu medo é isso. Não, o Lira tá fazendo. Mas, putz, quando eu ouço o Lira tá fazendo, me dá um arrepio na coluna inteira, assim, né? O que dá para fazer para frear essa turma, Boulos? Edu, vamos lá. Primeiro, você tem razão que a estratégia está sendo bem sucedida. Se olhar dos 20 deputados com maior engajamento na rede social, 18 são deles. Só tem o Janones e eu ali ocupando no campo progressista. 18 são deles. Então, de fato, na rede social eles têm tido um engajamento. Agora, tem uma coisa, Edu, que eu acho que, enfim, ela tem um certo grau de naturalidade, porque nós não vamos descer a um nível de hipocrisia, de espetáculo, que é o nível de Nicolas botando peruca e de Luiz Lima falando palavrão de ministro do Supremo na tribuna, justamente porque nós acreditamos que o papel do parlamento não pode ser esse. O papel do parlamento também não pode ser simplesmente uma disputa por quem engaja mais. O papel do parlamento precisa ser fazer os debates que realmente importam para o Brasil. Né? E no critério de rede, ainda mais sem lei da fake news aprovada, né, a tática deles de holofote a qualquer custo, de esterçar ao extremo as mentiras, os absurdos, as barbaridades, como, por exemplo, o general Girão levando um feto para o Flávio Dino, quer dizer, isso... Mas veja que o Flávio Dino é ótimo, seu exemplo. Olha esse gráfico aqui. O Flávio Dino não, na verdade, foi para o Silvio Almeida. Isso. Mas é interessante você ter falado do Flávio Dino, porque eles vieram com essa estratégia de atacar o Flávio Dino. Só que o Flávio Dino, com todo o seu preparo, que esse é o ponto, o mesmo preparo que eu sei que você tem, que é o mesmo preparo que eu sei que o campo progressista tem, porque são pessoas absolutamente qualificadas, o Flávio Dino usou isso contra os caras, isso aqui são as menções, quando eles partiram para o ataque ao Flávio Dino, favoráveis ao Flávio Dino e contrárias nas redes. O Flávio Dino atropelou, asfaltou a turma. Então, o meu ponto é, o próprio Nicolas, quando veio com aquele negócio da mentira, você pode ver que depois nas redes, ele silenciou durante um tempo. Depois voltou a falar um monte de besteira. Por quê?
porque veio uma contraofensiva no Supremo, no TSE, em tudo que é lugar, para poder punir o cara. Então essa é a minha dúvida, sabe? Porque essa turma também, a impressão que dá é que tá sem medo de acontecer nada com eles. Como é que eles podem começar a ter medo para não falar essas mentiras, essas fake news? Claro que ninguém quer aqui que a gente então comece a falar fake news para disputar o circo dos horrores. Mas como é que eles podem ter medo, passar a ter medo de fazer isso que eles estão fazendo? Esse medo não vai surgir de dentro do parlamento, Edu, a não ser que o Conselho de Ética opere. E aqui nós temos que ser muito objetivo. De fato, depender do Lira é muito complicado para todos nós, como você falou, mas a esquerda tem 130 votos num parlamento de 513. Nós não temos maioria, nós não temos maioria em nenhuma comissão, nós não temos maioria no Conselho de Ética. Então, no momento de tomar decisões por dentro da Câmara dos Deputados ou por dentro do Senado Federal, nós não temos condições sozinhos de botar esses caras no lugar deles através de punições institucionais. Então, o nosso papel tem que vir de fora do parlamento, né? Tem que vir de um processo de resposta, seja nas redes sociais, seja na pressão a outras instituições, como você mencionou, ao Supremo, ao Ministério Público Federal que reaja, seja na retomada da nossa capacidade de mobilização social e mobilização de rua. Lá dentro, o jogo é muito desigual. Você tem 100 e tantos bolsonaristas, 130 da esquerda, 300 do centrão, e esses 300 do centrão tendem, muitas vezes, sobretudo quando estão numa relação tensa nas negociações com o governo, para ir para o lado da oposição. Nós vimos o que foi a dificuldade de votar o PL 2630 da fake news. Nós vimos o que foi o PDL que derrubou os decretos do saneamento. Então, a situação ali não é um campo favorável para a gente jogar na Câmara, né? Eu acho que a gente, de um lado, não pode deixar naturalizar o parlamento brasileiro como um show de horrores e um circo, e, por outro lado, temos que ter uma capacidade de enfrentamento a esses bolsonaristas, que eu acho que é lá dentro, é no tete-a-tete lá dentro, é pressionando o Conselho de Ética, mas é sobretudo aqui fora. Deputado, vamos fazer então a nossa primeira rodada com a audiência. A gente tem agora uma pergunta do Ricardo, de Quebec, no Canadá, e ele manda a pergunta enquanto malha, malhando e fazendo uma pergunta. Vamos acompanhar. Bom dia, aqui é o Ricardo, falando direto de Quebec, Canadá, assisto do GCL. Minha pergunta vai para o Boulos. Quantas eleições nós vamos precisar para dar uma limpada, ou pelo menos clareada, nesse Senado e Congresso, para retirar toda essa parte podre que está na política? Obrigado. Ricardo, é o Ricardo, deputado. Não, obrigado. Obrigado, Ricardo, pela tua pergunta. Bom exercício aí para você. Eu acho o seguinte, enquanto a gente tiver este sistema político e a forma de eleição para o parlamento, vai ser muito difícil fazer uma mudança de perfil do parlamento brasileiro. Vamos falar o português claro. A esquerda já ganhou eleição presidencial 5 vezes no Brasil. E a esquerda nunca esteve perto de ter maioria no parlamento brasileiro. Por quê? Porque o voto para o parlamento, no sistema atual, é um voto personalista que tende ao clientelismo e fortalece o poder local, as forças locais. Então as pessoas votam no deputado, na deputada, muitas vezes porque foi a pessoa que levou ali um asfalto na rua, porque foi a pessoa que ajudou a botar o sobrinho na creche, porque foi... Ou seja, está ligado a um voto personalizado e despolitizado. Essa é a grande questão. Quando a pessoa votou entre Lula e Bolsonaro, estava claro para o Brasil inteiro os dois projetos políticos opostos. Quando a pessoa fazia o seu voto para deputado, isso não estava claro. A pessoa não tinha a menor ideia em que esse deputado ia votar ou essa deputada ia votar no Congresso. Então, eu defendo uma reforma política que passe pelo voto em lista. O que é o voto em lista? O voto em lista é o que permite politizar mais a eleição para o parlamento. Você vai votar numa chapa para o parlamento, de um partido, de um grupo político, de um projeto político. Você não vai votar no fulano ou na fulana que eventualmente te fez um favor ou te ajudou ou que levou uma emenda para o seu bairro. Então,
Eu acho que enquanto a gente mantiver um sistema político marcado por personalismo e clientelismo na eleição parlamentar, nós vamos ter um Congresso dominado pelo centrão e pouco permeável às mudanças da sociedade. Por isso, a reforma política é uma pauta essencial. Perfeito, deputado. Obrigada. A gente tem mais duas perguntas, mais ou menos do mesmo tema, então a gente vai às duas de uma vez, uma do Andrew e a outra da Denise. PCL, bom dia, deputado Guilherme Boulos. Deputado, minha pergunta é a seguinte, você não acha que já passou da hora do governo articular para que a sua base progressista vá às ruas protestar contra essa queda de braço do Congresso, em que o governo entrega tudo e não recebe nada? É isso, forte abraço. Deputado, diante dos impasses entre o governo e o Congresso Nacional nas aprovações de propostas, você não acha que está na hora da população ir para a rua e que os partidos têm um papel fundamental na organização da sociedade? Não, muito boas as perguntas do Andrew e da Denise, e eu tenho inteiro acordo. Não só ir para a rua, como a gente politizar mais esse tema. O que está em jogo, gente? O que está em jogo na queda de braço entre o governo e o comando do Congresso é o controle do orçamento. O Bolsonaro criou uma cultura viciada enquanto presidiu o país, que o Bolsonaro não estava preocupado em governar. Bolsonaro terceirizou com muita facilidade o controle do orçamento para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, através das emendas do orçamento secreto, da RP9. E o Lula não, o Lula está preocupado em governar, o Lula tem um programa para fazer no país, não está preocupado só em ficar no cercadinho andando de jet ski, né? Ele quer apresentar, e para isso precisa ter controle do orçamento. Uma parte do Congresso não quer abrir mão disso, né, a partir da relação viciada criada pelo Bolsonaro. Então, essa é a disputa de fundo. A disputa de fundo não é nem se vai ter emenda ou se não vai ter emenda, até porque boa parte das emendas são impositivas, né? Elas têm que ser executadas. A questão é quem controla a destinação das emendas. Se é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, ou se são cada ministério das suas áreas no governo federal. Essa é a disputa que está em curso, né? E eu acho que ter pressão da sociedade para que o governo possa governar, para que o governo que foi eleito por mais de 60 milhões de brasileiros possa executar o seu programa, é absolutamente essencial. E aí eu vou falar uma coisa super pragmática aqui, e obviamente as pessoas têm todo o direito de discordar. Aí eu acho que a gente tem que ser, eu não estou falando do Boulos, o Boulos, e sempre é importante, o deputado Boulos está lá em Brasília, ele é um deputado, ele faz política, ele articula, ele senta, ele conversa, ele faz conta, é assim que funciona. Mas nós aqui, como sociedade civil, a gente não pode aliviar a Lira, galera. A gente não pode aliviar a Lira, até porque é mais fácil para a gente se mobilizar para pressionar o Lira do que a gente fazer uma passeata, que é a passeata seguinte. Essa passeata que a gente quer convocar é para uma alocação devida dos recursos que estão sendo disputados entre o orçamento e o que vai ser pelos ministérios de suas devidas áreas. Ninguém entendeu nada, vai chegar, não tem passeata. Entendeu? Então eu acho que a gente falar o seguinte, queremos ter controle sobre o orçamento. A periferia quer ter controle sobre o orçamento. A favela quer ter controle sobre o orçamento. O juro de 13,75% é inimigo nosso. Portanto, Roberto Campos Neto é adversário. Então, eu acho que essa mobilização popular, e aqui às vezes eu faço esse papel de agitador mesmo, com a intenção de agitar, é uma coisa que a gente tem que todo dia botar lenha nessa fogueira. Temos que colocar lenha nessa fogueira. Entendeu? E entender que a política é jogada com todas as peças da política, mas a pressão popular não tem que ser conciliadora, não tem que ser moderadora. A pressão popular é pressão. Essa é a minha opinião, tá? De Eduardo. Boulos, deixa eu aproveitar só para trazer mais um tema. Primeiro é um prazer ter você aqui com a gente no ICL. Você estava falando sobre disputa e a gente vai começar agora duas CPIs importantes na Câmara e no Senado, a CPMI dos atos golpistas e a CPI do MST, que você deve fazer parte.
essa CPI, inclusive, do MST, deve antecipar uma disputa eleitoral. Você é um dos favoritos, a Prefeitura de São Paulo aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas, seguido pelo Ricardo Salles, ex-ministro do Bolsonaro, também deputado federal, que deve ser o relator dessa CPI do MST. Duas perguntas. Primeiro, qual a sua expectativa para essa CPI específica, né, que se propõe como um ataque aos movimentos sociais, como já aconteceu em outras CPIs desse tipo, da UNE, dos movimentos sociais mesmo, e esse embate que você deve ter com o Ricardo Salles, e também a expectativa para outra CPMI, dessa vez a dos atos golpistas, né? Devem ser as duas que mais devem movimentar a Câmara e o Senado nos próximos dias. Deluca, primeiro, eu não pretendo fazer parte da CPI do MST, e mais do que isso, eu acredito que ela sequer deve ocorrer, porque uma CPI ela precisa ter fato definido, esse é o critério básico para existir uma CPI. CPI do MST, qual é o fato definido? Aí eles diziam, bom, foi a ocupação da Embrapa. A ocupação da Embrapa já saiu, não existe mais, perdeu o objeto. Não existe fato definido. Essa CPI do MST, o que ela tenta é botar uma faca no pescoço de movimentos sociais. Eu acredito, inclusive, que isso vai ser judicializado. Tá? E espero que essa CPI sequer seja instalada. E vamos trabalhar para isso. A CPMI do 8 de janeiro, eu estou achando curioso até o silêncio dos bolsonaristas, e alguns partidos bolsonaristas sequer fizeram suas indicações para a instalação da CPMI do 8 de janeiro, porque eu acho que eles se deram conta de que eles deram um tremendo tiro no pé. Eles ficaram nessa coisa, tem que fazer a CPMI, tem que fazer, numa linha absolutamente esdrúxula de querer acusar o governo Lula pela tentativa de golpe contra o governo Lula, com teorias da conspiração, com teorias alucinadas de toda sorte, e esses caras agora se deram conta que aquilo que as groselhas que eles falam no dia a dia sobre foi infiltração, petistas infiltrados, comunistas infiltrados, que eles não têm condições de sustentar numa CPMI. E que quando chegar a CPMI convocar o Bolsonaro, convocar o Anderson Torres, convocar o Carluxo, vai ficar pequeno para eles e talvez o processo de investigação para que não exista anistia possa ter um grande aliado na CPMI. Então, acho que essa CPMI pode ser bastante interessante para que a gente passe a limpo, de cima a baixo, a tentativa golpista de 8 de janeiro, inclusive punindo os parlamentares que atuaram a favor do golpe. A gente já está finalizando. Aqui tem mais uma última pergunta rapidinha. A gente tem um combinado com a assessoria do deputado que, assim, gentilmente e heroicamente está conseguindo nos disponibilizar um tempo aqui no ICL, hoje de manhã. Mas eu só vou aproveitar que a gente falou de MST, eu saio daqui hoje, vou para a feira que está acontecendo no Parque da Água Branca, do MST. Eu vou estar lá, vou estar almoçando com a turma do MST e convoco todo mundo a ir. Uma feira incrível, uma feira da reforma agrária. E vocês que não conhecem o trabalho do MST vão ficar encantados com tudo. Com a organização, com as pessoas, com o que vocês verão lá. Então, está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã e domingo também. Feira da Reforma Agrária do MST, que está acontecendo no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Deputado, então é rápido para a gente finalizar. A gente sabe que você tem que sair agora. A última pergunta da audiência, a gente deixa com a audiência a última pergunta e você pode ser super breve aí na resposta e a gente agradece muito essa sua presença. Vamos lá. Pergunta do Eduardo, que vem de Salvador. ICL Notícia, bom dia para todos aí. Eu quero saber de Boulos. Tudo que ele fez foi por conta dele. Que hora esse pessoal vai ser preso? Eduardo Moreira, pessoal, um abraço aí a todo mundo, valeu. Eduardo Salvador, Bahia. Faz o L. A pergunta de 1 milhão é a do Eduardo de Salvador, na Bahia, rapaz. É o que todo mundo está na expectativa. Eu acho que já começou, né? Essa coisa do Coronel Cid, ele ter mudado de advogado, a possibilidade de sair uma delação. Ou seja, tem muito cabo solto no bolsonarismo. Então, eu estou com a expectativa de que esses processos andem
no Judiciário. Acho que o Supremo Tribunal Federal não vai aliviar para o Bolsonaro e que a gente possa dar nossa parcela de contribuição se valendo dessa CPMI do 8 de janeiro na Câmara, para que, de fato, não tenha anistia e que essa turma responda pelos seus crimes na cadeia. Né? Eu acho que é isso que milhões e milhões de brasileiros esperam. Eu acho que é isso que todo mundo que perdeu uma pessoa querida por Covid, pelo atraso nas vacinas, por um presidente que boicotou medidas sanitárias espera. Eu acho que todo mundo que conviveu e convive com o retorno do Brasil para o mapa da fome, pela gestão trágica do Bolsonaro, também espera. E nós vamos trabalhar dia e noite para que isso aconteça. Eduardo, estamos contigo nessa expectativa aí de ver o Bolsonaro na cadeia.